Então, pois bem, nós vamos agora encerrar essa parte do luteranismo para a gente falar da revolta, ou melhor, da reforma anabatista, porque é um fruto do luteranismo, né? E, na verdade, faziam parte do mesmo grupo. Muitos camponeses adotaram a ideologia do luteranismo, mas se dissociaram, foram para outro caminho, com outra ideologia religiosa. E aí nós vamos ver essa revolta à parte, tá certo? Vamos acompanhar no livro a partir da página 109. Da 109 até a 111, nós vamos ver a parte da revolta anabatista. Os anabatistas, eles, a princípio, comungavam da mesma ideologia de Lutero, mas isso foi se diferenciando, algumas divergências aconteceram e eles se tornaram um grupo à parte. Foram liderados por Tomás Müntzer, que vai aí, inclusive, no final de toda essa revolta, ser decapitado, ser condenado à morte. E Martinho Lutero vai ser o seu inimigo. Martinho Lutero, junto com os príncipes, ao lado da nobreza, vai tentar conter essa revolta anabatista, essa revolta dos camponeses, e vai se tornar um conflito grandioso. Tanto que milhares de camponeses vão acabar morrendo nessa revolta. Mas vamos lá. Müntzer vai acabar liderando esses camponeses que, entre outras coisas, entre algumas críticas da Igreja Católica, os altos dízimos, a própria venda de indulgências, eles queriam uma reforma agrária, que era tomar as terras da Igreja Católica e fazer a distribuição dessas terras para os camponeses que não possuíam terras. Então, os anabatistas, eles estavam também voltados para questões econômicas sociais. Diferente de Martinho Lutero. Martinho Lutero não se preocupou, por exemplo, com a desigualdade social. As críticas de Martinho Lutero eram sempre críticas em relação à fé, à conduta religiosa. Não houve uma preocupação em nenhum momento de Martinho Lutero em relação à divisão das classes sociais, à desigualdade social. Não. Os anabatistas queriam essa reforma agrária. E eles vão para um lado muito violento, porque eles vão ser considerados aí radicais nesse processo da reforma. Os anabatistas, eles são radicais, como já foi falado. Existe uma repercussão muito grande desse movimento, mas ele é sufocado. O próprio Martinho Lutero, ao lado da burguesia, dos nobres, vão também usar de violência para conter esse movimento radical. Inclusive, o seu líder é condenado à morte, é decapitado e vários camponeses são massacrados, né? Mas, de uma forma geral, aí estão os princípios, os principais princípios dos anabatistas, né? Eles eram adeptos a favor da separação de igreja e de Estado, eles eram a favor do batismo de adultos por imersão, eles tinham o ideal de fraternidade, de igualdade, do retorno a uma igreja primitiva em que todos fossem iguais, sem nenhuma distinção em classes sociais. Tinha essa ideologia de uma vida comunitária, não é? Que vivesse de fato essa igualdade. E apesar de muita violência empregada, eles eram contra o porte de armas e a favor de uma sociedade pacífica, certo? Então, esses são os principais princípios do movimento anabatista. Então, para fechar essa questão do líder anabatista, vamos só finalizar e pontuar aí o seu líder e as consequências desse movimento, tá certo? Então, Tomás Müntzer, ele foi preso, foi decapitado e, além do massacre de vários camponeses, de milhares de camponeses, e isso pôs fim a esse movimento anabatista. Então, ele é grande porque é violento, porque alterou muitas questões na época em relação ao seu radicalismo, mas é passageiro. Quando o seu líder é decapitado, é morto, milhares de camponeses são massacrados, aí termina esse movimento anabatista, que trouxe muitas questões, inclusive questões de críticas também à Igreja Católica, mas é sufocado aí. E aí, depois disso, Martinho Lutero tem um tempo para se refugiar, se esconder e ter tempo para traduzir a Bíblia, como eu disse para vocês. Então, é um período relativo de paz, em que ele usa esse tempo para traduzir a Bíblia para o alemão e redigir um documento que falasse dessa sua nova doutrina, dos princípios do luteranismo.
Após essas tensões religiosas, a gente tem um momento na história que é intitulado de Paz de Augsburg. Então, o que foi esse período? É esse período em que é sufocado, depois que é sufocado esse movimento radical dos anabatistas, e é um período em que o imperador do Sacro Império Romano Germânico decide, de certa forma, dialogar, manter uma trégua entre os luteranistas e os católicos, não é? Então, nesse momento, existe um tratado de paz, em que nesse tratado é colocado a possibilidade de cada líder escolher a religião do seu país. Não é? O catolicismo era a religião oficial praticamente de toda a Europa, e a partir desse tratado não existe agora a liberdade e um momento de trégua entre o luteranismo e o catolicismo. Então, assim, eu não estou falando de uma liberdade religiosa para os cidadãos, não, eu estou falando de uma liberdade religiosa para os príncipes. Eles escolheriam entre catolicismo, entre luteranismo ou outra religião para adotar no seu país. Mas os súditos, as pessoas que morassem naquele país, eles não teriam liberdade religiosa, tá certo? Eles iam aderir à religião daquele seu rei, certo? Então, que fique claro isso. Mas, querendo ou não, uma conquista, porque existia agora essa possibilidade de se haver outras religiões cristãs na Europa. A escolha do rei. E, enfim, finalizando essa parte da revolta anabatista com a questão da paz de Augsburgo, que trouxe esse período de paz, relativa paz, entre o luteranismo e o catolicismo, e que trouxe aí algo que de certa forma pode ser chamado de vantajoso, já que o rei, o príncipe, poderia escolher a religião que fosse adotar nas suas possessões, no seu território, certo? Então, assim, vou deixar uma atividade na plataforma, vocês vão responder, e qualquer dúvida eu estou à disposição.